Olha só. Ficou bonito, hein? Braços abertos ele é para o povo imortal Luís Soares. Que coisa maravilhosa, hein? Que coisa maravilhosa. Merece. Deixa aí um tempo que o homem arrebentou. A bola entra. Essa camisa também é. Linda, linda. Mas assim, Essa camisa é sensacional. você... mas o adversário. Mas o começo de temporada. O cara meteu 3 gols. Primeiro um golaço. Primeiro toque já meteu gol. 3. Quando que ele fez um hat-trick em estreia por algum clube? Quando? Não teve. Ele pegou também. Teve. Agora, eu queria falar depois do São Luís um pouquinho. Tá bom, vamos falar... A gente tá querendo falar do São Luís mesmo. Vamos falar, o torcedor do São Luís tá louquinho O pessoal pra de saber. Juiz esperava um time que tivesse uma postura diferente ontem. Sem a dúvida disso. Então tá bom. Precisava Daqui a contratar pouco, alguém. Sim, esperava mesmo, precisava contratar 11. vamos ouvir o Renato Gaúcho, vamos lá. Porque o Grêmio é o primeiro time a dar a volta olímpica esse ano. É isso aí, rapaz. Ganhou o título aí, vamos lá. Então, eu gostei da equipe hoje porque nós treinamos um pouco de tudo, evoluímos bastante, o grupo é bom. Então, o torcedor está empolgado com o Luiz, fez 3 gols, nós ganhamos de 4-1, nós ganhamos o primeiro título do ano, o primeiro time no Brasil que já dá uma volta olímpica. Eu estou satisfeito, estou feliz, mas eu sei que como treinador eu preciso corrigir muita coisa ainda. Falta muita coisa. Acho que não podia ter sido melhor, né? A estreia dele perante o nosso torcedor, que está acreditando bastante nele, nós também. Ele veio para nos ajudar e ele já mostrou hoje por que veio. É um jogador que tem o carinho do grupo todo, até pela humildade dele, e isso é importante. Ele não quer regalias de maneira alguma, ele quer ser igual a todo mundo, e isso é importante. E ele, hoje, nesses primeiros 45 minutos, principalmente, ele teve muito bem. É uma estreia, eu acho que o torcedor estava precisando digamos assim, de um ídolo, de um jogador que chamasse a atenção, que o torcedor comprasse, entendeu? O barulho no bom sentido de apoiá-lo. Nota para Luizito. 9. 9. Faltou o quê pra ele? Faltou só aquela adaptação física mesmo, porque você vê que teve... Mas você já queria que o cara estivesse voando ontem? Claro, exatamente. Não tem como. Deixa eu fazer a pergunta. isso? Você 3 voltando gols? de férias, já está adaptado fisicamente? Olha, exatamente. Eu tô Você igual, tá bem aqui? eu tô igual aquele jogador que o Praz conhece, que voltou um dia se reapresentou, subiu na balança, o rapaz da comissão falou, engordou, hein? 10 quilos. Ele falou, 10 quilos não, 10 litros. Porque eu engordei 10 litros nessas férias, então tem jogador que vai no litro. No caso do Soares, não. Esse jogador é um jogador que ainda vai precisar de adaptação até pela idade dele, né, William? Ele não vai mais ser com aquele 35, cara... né? Mas eu tô te falando da parte da arrancada. Você viu que uma bola lá, por exemplo, ele ameaçou sair, não mas deu olha só, tanta foram arrancada. 3 gols. Tem um lance que ele dribla o goleiro, aí fica muito em cima, perde porque ele a passada acaba colocando na rede pelo lado de fora. Calma. E mesmo assim. Você acha? E mesmo assim. Como é que foi? Você falou quantos gols que ele vai fazer na temporada? 13. Você falou 14. O Birner... O Praz falou, acho que... Eu não tava. Ele não estava, o Praz não estava. Foi capita. A gente tem aqui. 12. A gente tem aqui no arquivo. O pessoal guardou. Porque é o seguinte... Pra cobrar são os leões. Soares... No ano? Não vai lá, É o seguinte, brasileiro. sem contar o estadual? Porque Um dos grandes derrotados a ontem, conversa Prats. do dirigente do Grêmio com o Soares foi a seguinte: Prats 14 gols, Pedro Ivo 13, Birner 17 e Fábio Luciano 12. O Birner na recontagem Era 18, caiu pra É que é 17. muito complicado, porque depende da Então, Copa do exato, Brasil, né? A gente não tem exato. número fixo de jogos. Mas o que eu falo é... Mas não você tinha ficou direito a decepcionado contextualizar com os assim, números. Praz. Você está querendo contextualizar muito. Era a pergunta, quantos gols ele vai fazer, ponto final. Depois você explicava. Palpite irracional, né? Assim é o contrário, Praz. Você quer exatamente. explicar para dar o número? Não, o número depois Então você faz o explica. seguinte, essa é muito fácil, não é mais difícil. É isso. Mas agora falando sério... Peraí. Você abriu um parênteses aqui interessante. Interessante tá aí pra isso. para os dois, Claro. que não estavam ontem. Mas Então, estão usando o benefício da primeira impressão, algo que eu e o Prats não tivemos. Mas tudo bem. Podemos vamos recalcular deixar? a rota? Vamos deixar? Não. Você sabe que aqui a opinião é não. assim, né, Prats? Como é que é? No balanço? Das Das horas, horas, tudo pode mudar. exatamente. Quantos gols Luizito vai fazer esse ano? Só conta a Copa do Brasil, Brasileiro e Grenal. Fazendo a conta. Que foi o que ele falou. Olha, o próprio Luizito falou, olha, Gaúcho, Recopa não conta para as metas dele financeiras lá. Só Brasileiro, Copa do Brasil e Grenal. 38, Quantos gols? Brasileiro, 38 rodadas, Copa do Brasil. Se for até a final, são 12 jogos, né? Eu vi o Grêmio falando que a meta, no mínimo, é até as quartas. Até a terceira fase. Meia dúzia aí, pelo menos, né? 6 jogos, já dá 44, que ele não jogue todos. Grenal talvez tenha Vou botar 3 ou 4 ou 5, né? 18.
18 gols. Anota aí, Marcelo, anota aí, porque ele tá marcando aí. O Praz foi bem. 18 gols. Calculou Acho melhor. que o Praz foi bem. Quantos gols, Luizito, essa temporada? Aí eu volto pro Pedro Ivo aqui, vai que você não rápido, participou porque ontem você tem também. essa Vamos lá. resposta. É pra ficar marcado ali. Não contextualiza muito. Contextualizar ou já vou no Praz número? gosta vai do no número número. antes. Número? Não enrola. 22. 22, cara. Isso sem Olha dúvida. o que esse cara tem. E sabe quanto vai ter no próximo jogo, né? Com o Luizito titular? Por aí também. Porque ontem o cartão de visita já foi. Opa, quem não foi ontem? Opa, tenho que ir, hein? Se alguém tinha alguma dúvida e tal, opa, tenho que ir, tenho que ver esse cara de perto. Não, o William, companheiros, em relação à autoestima do gremista ontem, foi uma noite muito especial, sem dúvida alguma. A arena estava Legal, muito voltando bonita, da Série B, lotada, um elenco quase que novo foi montado para esse ano. Espera-se que o elenco dê um resultado que o gremista certamente está esperando, uma expectativa alta. O trabalho do Renato certamente mais visado também. Não é o Renato para assumir em 8 rodadas para garantir o acesso à Série A, é uma outra conversa agora. Né? Agora, me incomodou profundamente o São Luís estender tapete vermelho para o Soares. Uma coisa é a gente aqui falar, Soares, você é lendário, maravilhoso, maior artilheiro do mundo. Claro que é. Maior artilheiro da seleção uruguaia, grande nome. Agora, o São Luís também não precisava entrar nessa onda aqui. A gente tá, vamos lá, Soares, todo mundo quer observar o Soares. Porque o São Luís ajudou muito. Ou não conseguia fazer diferença. Exatamente. O que se viu Então foi é mais demérito do São Luís do que mérito do Soares? Não, mérito do Soares. Ele E do fez 3 Grêmio? gols em 37 minutos. Ele não queria ver Independentemente gol do do Soares, adversário, né? isso daí é um mérito de quem conseguiu esse número de gols. E o São Luís, até em 20 minutos, conseguiu equilibrar um pouco o jogo. O Grêmio tinha uma proposta de marcar muito à frente, muita movimentação do quarteto, principalmente, Campaz, Bitelo, Ferreira e o Soares. O Soares não ficou só na área, ele saiu Tem muito da mérito área desse também. pessoal aí também, de Prati, dificultar? Muito mérito. E o Soares Agora, aproveitar o do São espaço? Luís estendeu um tapete vermelho para o Soares jogar. Ô, Prati. Estendeu de dar espaço, de muitas vezes não conseguir marcar, de muitas vezes não conseguir aproximar, encurtar o espaço. Tudo isso também cooperou. Mas era quem? Era com todo respeito, Prati. Era o São Luís, não é que vai ter a defesa São mais Luís já forte. tinha feito bons jogos até então. Deixa eu te fazer uma pergunta sincera. Ligou a TV ontem. Sim. 3 bolinhas do Soares na rede. Você ficou 4h45 triste que a outra- ele já fez Você um ficou- gol. Você ficou triste que a outra defesa não encaixou? Quero te fazer a pergunta não é sincera. negócio de triste, ô Pedro Ivan. A gente Você tem que olhou olhar. ali? Não, Um nosso olhar talento? muitas vezes tem que ser mais crítico, Entendi. uma sensibilidade muito Prati, grande. Às vezes tem que ser realmente o chato da vez. Não, mas é imagina. que o problema, não. Espera um pouquinho. Não, jamais Ser o ele chato tá da falando. vez não é... Não, ser o chato da vez não é... Não quer dizer que o Soares não teve uma noite maravilhosa. Foi sensacional. Não, tô O gremista quase ontem viveu uma preocupado noite se você não queria espetacular falar. na O arena. Soares quer te abraçar, Prato. Olha só, tá de braço aberto pra Não, você, pô. ele é um nome lendário. Ele, em relação à atração do futebol brasileiro, em relação ao que ele pode ajudar o Grêmio, Você não queria isso é no seu time? indiscutível. Queria. Agora... É lógico. entendi. Aliás, daqui O a que pouco a gente vai acontece? discutir aqui onde ele se encaixaria, hein? Segura que a gente vai falar disso A já gente já. tem que tentar pensar e ponderar em outros cenários também. Não vai ser nem sempre vai ser um cenário tão favorável como foi ontem. Em mérito dele de aproveitar esse cenário, ele foi muito bem falando nisso. de ontem. O primeiro gol foi um gol muito bonito. O segundo gol, ele aproveita-se muito bem. E o nosso arqueiro também dá no ali uma segundo, chance. ele caiu no E o estampido. terceiro gol, ele finaliza com muita felicidade. Então foi uma noite especial para ele, Primeiro para o gol foi gremista. golaço. Agora o São Luís também... Eu queria perguntar aqui pro Praz, só um minutinho. Eu ia perguntar pro Praz o seguinte: Praz, você jogava e tal, aí pegava um time mais fácil, mais acessível, tem isso, né? É bravo. E Faz 3 gols, e aí o teu time, Praz, passava por cima. Fazia a lição de casa e passava por cima. E aí você, no dia seguinte, para dia de folga, sossegado, em casa com a família, de repente você ligava a TV e tinha um comentarista lá falando: mas o outro facilitou. A zaga do outro é uma moleza. Aquilo ali é um mamão com açúcar. Como é que você se sentia? O cara tava triste. O Prato tava triste ontem. Não, assim, eu acho que o adversário, óbvio, não é da primeira prateleira, né, da segunda, mas nesses estaduais, nos começos estaduais que a gente viu, eu não me recordo de uma atuação assim, né? O Prato mesmo falou que o São Luís tinha feito alguns jogos bons. Eu acho que é uma mescla, assim, não tem uma avaliação simplista, assim, de o São Luís é muito fraco, por isso o Grêmio ganhou, ou o Grêmio foi muito bem. Foram a conjunção dos dois cenários. O São Luís, óbvio, com um time limitado, né, em relação ao Grêmio, mas o Soares mostrou a capacidade de definição que ele tem, né? E isso independente de contra quem for. E o Edu deu nota 9, e assim faz sentido porque 10 seria o quê? O auge, né? Sem margem de progressão. E ele tem muita margem de progressão ainda, só que assim, tá perto de casa.
Dali para Montevidéu é um pulo. Rapidinho. Então, eu acho que foi uma contratação muito acertada. Óbvio que é tudo no começo, ainda a gente está falando em cima a gente pode queimar a língua, mas se eu pudesse apostar minhas fichas, eu apostaria que ele vai dar e vai dar muito certo aqui no Brasil. Esse poder de definição, William, ele é interessante, porque eu até entendo que o Prats está falando sobre cenários. Ele não vai ter a mesma facilidade ou espaço que teve nessa partida como num Grenal, num Palmeiras e Grêmio. Acho que tem alguns jogos do Gauchão sem ser o Grenal. É natural. Agora, o que me chama a atenção é o poder de definição, porque essa bola vai chegar ali, na área do Grêmio, 6 vezes no jogo. Ele vai, se a gente for pegar aí o nível de finalização dele numa partida só e na carreira, ele tem mais de 500 gols na carreira. Sim, então ele tem uma condição absurda de guardar pelo menos isso. Roda os gols aí de novo, Marcelo, por favor. Roda aí, por favor. Você sabe que o gol custa caro. Uma de 3 gols Sabe qual por foi jogo. a média dele no Nacional? A média de 1 gol a cada 2 jogos. Foram 16 jogos, ele fez 8 gols. Eu acho que Só no Campeonato Uruguaio. Seria... Só no Campeonato Uruguaio. Empolgação seria se a gente estivesse levando esses 3 gols e usando para fazer a média. Então a gente fez uma média bem ponderada. Eu já vi, ainda falei da questão física, já vi muito magrinho que a bola vem aí. Meu amigo, ele é fininho, 0% aí, ó. Não tem gordura no corpo, mas a bola vai lá na arquibancada. Você vê que o tapa dele é diferente. Não tem litro sobrando. Não tem o litro sobrando. Você vê no segundo gol... Seu tapa vai onde, Edu? Com toda a sinceridade, ali. Eu tento fazer o diferente. Tenta. Que é o processo criativo do artista. Às vezes dá certo, às vezes não. E na hora que ele... Você vê que no segundo gol, apesar do goleiro caiu a bola, nem saiu, pim. Ele já... Só não... Pá! Ele deu um tapinha para adiantar e já correu, pá. Mas ali o campo aberto... Ele deu o tapa. Então, você vê que tem uma diferença de qualidade de finalização, que isso você não compra, você vai aprimorar quando o cara não tem, mas é nato isso. É o Suárez. Eu posso falar uma coisa de verdade? Nada disso me surpreende. A gente já acompanha o Luis Suárez aqui há tanto tempo. Na verdade, para quem acompanha o Luis Suárez, viu o Luis Suárez jogando no Campeonato Espanhol, e a gente mostrou aqui o Luis Suárez no Barcelona, no Atlético de Madrid, a gente viu aqui tanto tempo o Luis Suárez jogando no Liverpool, a gente viu o Luis Suárez no Campeonato Holandês, que a gente também mostra, no Ajax, né? É claro que é o Luis Suárez, mas eu estou indo muito lá atrás, mais novinho e tal. Mas assim, essa habilidade, tem a questão física que chega aquele momento, né? A cabeça pensa e o corpo não vai acompanhar. Mas a questão de posicionamento, a questão, aquela coisa subjetiva do cheiro do gol, né? Que a gente gosta de falar, né? O Pascoal fala sobre o Pedro, né? Perfume que a bola gosta. O Suárez tem tudo isso, o posicionamento, a leitura. O primeiro gol é uma questão de leitura. Ainda tá com o cabelo bem cortado. A cabeçada dele é uma questão de leitura também. Sorriso maravilhoso. Isso aí quem via o Suárez aqui jogando e viu tanto tempo com a gente aqui também nos canais ESPN, sabe que o Luis Suárez é assim. Então, assim, a questão era física, a questão ainda é, né, fisicamente, como é que ele vai ser aproveitado para que possa ser explorado o melhor do Luis Suárez. Porque essa técnica a gente já sabe. E no Brasil, a chance dele deitar com essa técnica toda, sendo bem aproveitado fisicamente, agora usando outro companheiro também, professor Celso Zelt, como é que é? Se poupar, né? Não vai faltar. Sabendo usar, não vai faltar. Sabendo usar, não vai faltar. É isso. E o ambiente acolheu tão bem o Suárez, a ponto do Diego Souza, que é um cara espetacular. O Braz jogou com ele é diferente tecnicamente, fora de campo também ele é muito, muito importante. Ele falou, cara, o que eu mais quero é que ele faça gol, jogue bastante, porque... E aí quando você fala de motivação, né, Edu? Desculpa. O William fala da busca pela melhor forma, que nem tá buscando. Quando você começa com 3 gols, a torcida aos seus pés, a mídia especializada do país falando de você, querendo ou não, tem uma taça. Motiva o cara também. Não é que ele tá ali na marmota, não sabe o que ele quer, claro que motiva. se vai jogar o gauchão, se não vai, se vai ser... Motiva. Ele gostou. Se ele fizer um gol no Grenal... Ele sentiu o gostinho. Ele sabe o que é bom. Aguarde. Ele sabe que ele pode ser grande num cenário de competitividade, num cenário de Grêmio e Inter no Rio Grande do Sul. Então, acho que isso tudo mexe. Não estou vendo, a gente sempre está tentando buscar o que pode dar errado. Não estou vendo exatamente elementos que me fazem, sabe, que possam me fazer aqui virar e falar, opa, não sei, tenho, calma. A questão física ele não consegue entregar. O lado com bola já não é o mesmo. Não, porque o time do Grêmio... Não, tem muita coisa que está, sabe, casando. Tem muita coisa que está apontando para que a temporada seja muito boa. Claro que tem uma série de coisas que a gente vai debater. Continuidade em Copa do Brasil, o que um Grenal pode mudar ou não. Uma confusão no Grenal, a gente sabe como é o temperamento de Luis Suárez. Apesar que ele já veio pregando paz, no discurso dele já falou em paz. Sim, só que assim, o que a gente olha hoje, os 3 gols numa estreia, não me parecem pouco. Para muito além do número frio ali. A motivação, ele sentir o carinho, ele querer mais, ele entender que ele pode ser muito diferente aqui, como gosto de falar, Eduardo, diferente, dentro de um cenário brasileiro,
É promissor. Gente, em quanto tempo a gente não viu uma estreia assim de um jogador? Acho que desde o Eduardo Menezes no torneio de futebol. Não é? Ou do Cícero Melo, talvez? Né? Cícero Melo vai muito bom mesmo. Há quanto tempo? Não, alguém lembra alguma coisa Não, similar? agora, Eu sei que sério, aí depende do adversário, o campeonato. Eu sei que tem um monte de variantes, mas Ronaldo assim, Corinthians. O Ronaldo Corinthians, eu cobria o Corinthians naquela ocasião. Você também, né, Prato? Sim, A gente, 1-1 na Presidente Prudente contra o Palmeiras. Nós trabalhávamos juntos. lá foi estreia. Ele não gostou daquilo do Ronaldo. Não gostou. O Prato, O Alambrado, ele ficou bravo com o Alambrado, criticou o Não era Ronaldo. momento pra aquilo. Não, isso aí é jogador arruaceiro, derruba Alambrado mas e eu tal, acho falou que, mal do cara. guardado as devidas proporções, porque não dá pra empolgação do comparar cara. Ronaldo, Soares, enfim. Tô falando do talento. Cada um tem o seu, mas de, assim, furor, de olhar, é uma coisa semelhante. Uma coisa se concretizando no porque o primeiro Ronaldo jogo. estreia e dá o retorno, né? Imediato. O Ronaldo da Copa do Brasil que o Corinthians ganha é absurdo. É absurdo. E era um Ronaldo que já não tinha explosão, mas ele tinha... Por isso que eu te falo que a finalização é nada. Você lembra? Eu vou lembrar aqui, uma coisa que eu não sei se o Qualidade William não se vai fala. gostar, mas você lembra do gol que o Ronaldo faz em cima do Fábio Costa naquela final? Corta Campeonato de Paulista. letra e encobre. Você Ali lembra, foi- ele? Ele não estreou contra o Palmeiras, não, viu? Foi contra quem? Não, estreou lá em Itumbiara. Itumbiara. Copa do Brasil. Não, mas Tô falando de estreia. Isso. estreia Foi meio ou que começo? Estreia. Isso mesmo. Estreia. Nem o Ronaldo dá Difícil pra lembrar, Difícil é. lembrar. Eu citei o Ronaldo porque o Ronaldo... Estreia da Vila eu não lembro, não. Quando foi isso? Deixa pra lá. Não lembro. Já foi, faz muito tempo. É? Faz... Quantos anos isso? Deixa. Não 2009. Não lembro. quero te Você lembra? atrapalhar com... Não lembro, não. ruins. Foi? Eu lembro na semifinal contra o São Paulo, aquela arrancada que ele dá e... Sim, Cara, ali eu lembro. mesmo campeonato. Era o Rodrigo, disputa com o Rodrigo, não sei se você lembra. Agora você falou de São Paulo, o Adriano no São Paulo não teve uma A estreia. estreia, mas nesse nível? não, Hat-trick nível e tal. não, aí não tem. Eu não lembro de uma estreia Não, assim. de 3 gols assim também não lembro. Não lembro. É um Em espetáculo. 37 minutos, como ele fez, Em também. 37 minutos, um hat-trick no primeiro tempo. Nem na carreira dele tem O isso. que é isso daí? Né? 3 gols. Bom. Eu tô pensando... Você é o cara do Hat-trick. top-down. Não, mas o cara do hat-trick top-down. ele sabe, do step by ele sabe, step. tá de Ele brincadeira. quer Box que- to box. Ele é impressionante, Ele cara. faz isso. Se tem alguma coisa que a pessoa arrancou um sorriso, fez uma festa, ele vem e dá no meio. Aliás, É não sei se impressionante, cara. eu não sei se você tá sabendo... Mau humor, que é um negócio... É que o senhor é mal-humorado. Convidado hoje pra almoçar não foi. Ele Não, faz, mas é não que o tem senhor é jeito. mal-humorado. Eu já tô sabendo da sua proposta. Aliás, fã de esporte precisa saber. O carnaval tá chegando, o Prato ser tão inimigo da alegria que ele tá propondo que tenha 2 dias a menos. Que seja ao invés de quarta-feira de cinzas, segunda de cinzas. Falar muito tempo de comemoração. Muita alegria, né? Festa, o Esse Brasil monte de precisa alegria me girar. incomoda. Ele falou, o Brasil precisa girar. A bola tem que girar. É isso. entendi. Então não dá, cara. Desfrute. Mas foi uma Aprecie. estreia muito especial para o Soares e para o gremista que esteve na arena ontem, o acompanhou Deixa o jogo você também, terminar sem de dúvida. falar. Não, mas ele tá- Gostei ontem do Bitelo, porque há uma dúvida em relação ao meia que o Grêmio precisa, né? Meteu o gol, inclusive. Fez o segundo gol e boa movimentação. Né? Isso foi algo interessante. O Grêmio conseguiu ter, quando tinha a bola, muito boa movimentação dos seus meio-campistas e atacantes. Claro que muitas vezes, marcando mais à frente, o São Luís não conseguiu sair tanto depois dos 20 minutos. Por exemplo, um dos gols do Grêmio, um dos gols do Soares, é um desarme, uma interceptação pelo alto do Kahneman, que vai quase no meio-campo para tentar interceptar um lançamento. E a partir do toque do Kahneman, o Ferreira encontra o Soares e sai o gol do Grêmio. Então o Grêmio me parece que vai ser algo que o Renato vai tentar no ano. Marcação mais adiantada, os meio-campistas que se movimentam muito com a bola. O PP fez Reinaldo uma bem boa ontem, estreia. Reinaldo bem Reinaldo, ontem. Fábio lateral direito, Reinaldo? jogou bem Fábio, também. lateral. Reinaldo já campeão, né? O amigo Já nosso campeão. que estava aqui ontem. bravo. Louco da vida, né? Não gostou. E ainda olhando a parte tática, o PP vai ter uma função, pelo menos a tentativa do Renato é do Maicon, né? Que era de segurar essa bola, girar, e ele fez muito bem ontem. E aí, toda hora que eu falo, analiso taticamente, eu fico lembrando do Pratos, né? Mas era o São Luís. Mas o cara é Que diferente. bom que você lembra, Edu, é importante, né? Porque fica uma vozinha aqui na... Só uma coisa aqui, ó, muito legal. Nosso Marcel aqui lembrou. Em 99, o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro, jogou contra o Gama e o Luizão estreou. Certo. E foi 4-2 pro Corinthians, os 4 gols do Luizão. Aí é um espetáculo, né? Ótimo. Sapo é Aí é um maravilhoso. espetáculo. Esse É é legal puxar pela memória. E era para dar o peso, era um Luizão muito protagonista, né? Que Sabe depois quem vem a jogar a tinha Copa de um bom 2002, histórico de decisivo em gols e 98. estreias, William, pra maravilhoso. você se lembrar Alexandre mais Pato. aí? Ele fazia sempre gol na estreia. Isso. Mas o prazo de validade era curto. né? Calma. Pô, mas aí vocês história, abacalham. Não, tô lembrando que o Pato, em estreias, fazia gols. E fez gols. Mas o Luizão... E lembramos recentemente, também me lembra aqui o Marcel, que eu tô pedindo pro pessoal ajudar aqui, né? Porque, pô, a memória aqui vai puxando. Não, e Marcelo sabe muito de Corinthians também. E o Marcel sabe muito de Corinthians. Historiador, né? É corintiano, né? Pô? Muito. Então o negócio é o seguinte: o
não foi a estreia, mas foi a reestreia do Dinamite com a camisa do Vasco. Aí, que aí a gente... Que aí essa é bandeira aqui brincadeira. chamada Fernando Praz. Aí é um escândalo. 5-2 pro Vasco contra o Corinthians. Maracanã. Quantos gols do seu Dinamite? 5. 5. A volta do Cheio a Barcelona. mão. Fazia gol? Maracanã cheio contra o Corinthians. Ele fazia gol. Olha onde a gente... Fechava a cara. Que ano foi isso? Que ano foi isso? Olha o que a gente foi buscar. 8-2. 8-2, né? Voltando do Barcelona. Barcelona. Reestreia a conta. Eu ponho no pacote aí, rapaz. Claro que sim. Põe no pacote. Tá voltando uma estrela internacional. Aí é sacanagem. Hein? Amigo íntimo aí, do gol. aí é o Dinamite. Aí é o Dinamite, né? Mas olha onde a gente foi. Olha onde a gente foi. Luizão 99, a gente foi buscar o Dinamite agora. E o Luizão em 99 tinha saído da onde? Você sabe, em 98? Campeão da Libertadores? Vasco da Gama. Fez gol em final, fez gol em Guayaquil. Foi grande, hein? Eu vou dar uma olhada aqui na hashtag F90BR, o pessoal tá participando. Se alguém lembrou de mais jogos aqui. Só vamos mandar um abraço aqui, o William, rapidinho, que é sério, porque... Momento Maguila? Não, todo dia ele participa com a gente. Quem? É o professor Glaucio, lá de Professor Laguna. Glaucio é maravilhoso, Todo gente dia boníssima. participa com a gente aqui. Então, parece que a gente queridão. não vê, mas só para mandar um abraço, professor Glaucio. Beijo grande pra você, professor, tá sempre com a gente, viu? Agora eu queria saber o seguinte, alguém comeu bola nessa história do Luiz Soares? Quando eu digo alguém comeu bola, algum clube que precisava de um cara assim por alguma coisa, não sei se financeiro, não sei se pela idade, tá, mas é melhor não, deixa pra lá e tal, pá. Tem um negócio que eu acho que Alguém pesa. comeu bola aí, se encaixar, olha a perguntinha aqui, outros times erraram em não buscar Soares, alguém que a gente já falou, errou, hein? Errado em termo forte, hein? Poderia. Ou aonde ele cabia. Porque, vamos lá, você olha pro Flamengo, pensa logo o Flamengo. Não precisa. O Flamengo tava buscando um camisa 9 no mercado? Não, ok. Não tava. Tiramos do pacote. O Palmeiras. O Palmeiras tem o Ender. Não, calma, mas tem o posso Hendrick falar do agora. Hendrick. Não fala, porque esse aí Não posso falar já do ficou Hendrick. até Por que não pode falar do Hendrick? É que ele não gosta, não tá Mas aí- pronto. Não fale Mas aí sabe isso. o que eu acho Não que fale pesa? do Hendrick, que o Eu Hendrick não acho- tá pronto ainda. Eu acho que a questão... Eu acho que pesa uma ligação, sim, de sul de país, de uma relação Claro. de proximidade. E o Grêmio foi de uma muito hábil questão nisso, sem cultural, dúvida. cultural. Você tem uma situação ali que tem gente que se identifica mais com o sul do que com o norte no Rio Grande. Então, assim, Sim. olha mais para baixo do que para cima. É uma questão cultural, né? Tá certo ou errado, é respeitar. Eu acho que o Grêmio vai bem em saber onde ataca na hora de conversar. Talvez o Grêmio viu uma situação mais aberta a ele. O rival porque, comeu bola? Não sei. O rival foi vice-campeão brasileiro, a gente tem não que lembrar sei. disso também. O Inter terminou o ano em alta. Vice-campeão brasileiro O Grêmio não sei. precisava de um jogador assim. Precisava Tem muito. a demanda ali do estamos Novo voltando, presidente. precisamos, sabe? É um Renato que pode pedir um jogador, tem uma diretoria, tem uma retomada, precisa ter alguém que seja o símbolo. O cenário apontava para essa busca do Grêmio ali. Ô Pedro, tem um time que o Soares seria muito bem-vindo, mas daí entra também outras questões, parte financeira, a reestruturação que criou o Cruzeiro, né? Só que aí entra a questão financeira também, né? Sim. Então é muito difícil. Analisando só o futebol, acho que tem alguns clubes que poderiam daí, mas aí entra a questão financeira. Tem até a questão da posição, né, Prazo? Por exemplo, você olha para o Palmeiras precisava de um centroavante? Precisava antes do Hendrick. Tanto é que foram contratar Merentiel e Flaco Lopes. Inclusive, o Merentiel vai ser negociado agora, né? Porque fui criticado aqui quando eu falei que o Você Merentiel... precisava de centroavante. Você falou 2, você E aí- tem o Navarro 3. Precisava de Então- mais um centroavante? Porque os 3 não deram certo, né? Não sei se você Ainda? sabe. Pera um pouquinho. Por enquanto. Pera um pouco. Mas nós o vamos clube esperar trabalha até de quando? outra maneira. Qual é 2040? Edu, Vai devagar. tu esperou por quantos anos o Veiga? Não, o Veiga já era bom, já. 3 era mais anos. Era bom, mas não O Zé, jogava o Zé nível Rafael, que- o Zé Rafael, tu esperou por quantos anos? Então, mas o Prazo... O Scarpa. Rony. Mas o Borja eu tô Rony. esperando até hoje. Não, mas Quem? eu não tô dizendo que Daqui a pouco, vai River e dar. Vasco. Eu não tô dizendo que vai dar certo. Mas tô dizendo que a gente tem que ter Não, tudo bem. Calma Eu pra- sei. Eu sou um pouco ansioso. Mas, aliás, na vida inteira. Mas depois isso é para terapia. Mas o fato é que eu acho que, olhando, você olha, por exemplo, o Soares hoje. Para o Palmeiras não cabe, porque tem o Hendrick, tem o Dudu e o Rony. Mesmo até antes, estava falando aqui de busca para compor elenco, mas você tinha ali um Rony jogando como centroavante, então você quebraria muito. Olhar só para a posição, só para o atleta e esquecer que você tem algo estabelecido, eu acho que a gente vai abrir um leque maior de clubes que poderiam receber o Soares. Então, por exemplo, o Palmeiras poderia. Não sei se jogaria como Até titular. porque, né, Edu, a gente está contando que o Soares não jogue todas. Exatamente. Soares e mais alguém, no caso do Diego Só que, Souza no Grêmio. Por exemplo, o caso do Grêmio, o torcedor santista que não fique chateado comigo, mas se você coloca o Soares no Santos, ele teria que carregar algo que ele não vai carregar no Grêmio, por exemplo. O Grêmio, se Não dava ali com o Ângelo, com o daria Soteldo? maravilhosamente bem.
Né? Marcos Leonardo. Não ajuda? Mas o que eu tô dizendo é que ele chega Não sendo... ajudaria o Soares? Ajudaria. Ajudaria muito. Só que o que acontece, William? Só que a carga de pressão seria muito maior. Mas claro. Do que o Grêmio ele vai ter. Ele tem pressão do mesmo. Assim, igual o Santos. Só que o do Santos é maior, por que eu tô dizendo? Porque o Santos ele ia ter que resolver todo o jogo. No Grêmio tem mais opções. Entendeu? Então acho que cabe muito time, mas precisa analisar o espaço que ele teria para jogar. Acho que o casamento Grêmio e Soares é bom por isso. Porque também, naquela posição, tinha o Diego está num caminho já de encerrar a carreira, entendeu? O último ano do Diego, pelo menos, falou que é o último ano dele. Bom, o Fluminense tem o Cano, né? Acho que não cabe. Sim. O Corinthians ficou com o Yuri Alberto. Botafogo. Botafogo tem o Tiquinho. Tem o Tiquinho. Não, o México. Olha o Price. Você tá E aí, ele é uma bom, situação pô. difícil aí, rapaz. Pode falar, Price. Não, eu acho que teria. Botafogo, Sim, né? Aguarde. Tá vendo? Pedro Raul ou Soares? Soares. Hoje, Soares. Não, hoje, mas você tá pegando um jogo só de cada um. Mas pra quando analisar você também. contrata, você não contrata para um dia. Você vai contratar analisou pelo menos um para jogo uma de temporada. hoje e de outro. Até hoje. aqui, o contrato por 2 carreira, anos, 3 temporada, anos. capacidade. Não é Tem um contrato acreditável. para hoje. É para um jogo, não é para uma quarta-feira à noite, terça-feira à noite. Não valeria no Cruzeiro? Sim, muito. Sim. Cruzeiro, Botafogo, quem mais a gente falou aqui? Santos. Santos. E no São Paulo tem o Caleri. Não, mas não dá. Não dá financeiramente ou não dá porque não tinha espaço? Não dá porque ele não Acabou vai ter de comprar espaço. o Se Caleri. nós falar financeiramente, aí a gente tira o monte. Quase ninguém Sinceramente, aí... Aí caberia no sai São Paulo? Santos, aí Não sai. dá, porque o Caleri não vai Acho que o torcedor... Não, no grupo. O torcedor do tira São Paulo... espaço. O Caleri joga todas, né? O Caleri não fica fora. Torcedor do São Paulo acha que valeria a pena? Tipo, ter o Soares como titular? Quem não queria? Eu queria. Até o Não, torcedor quem do não Flamengo queria... se coça para arranjar o espaço ali com o Pedro Ô, Gabigol. Pedro, mas você sabe que eu fiquei Na pensando... sua montagem lúdica do time, sabe? Todo mundo queria. Então, mas essa coisa do quem não queria... Mas ele estava no mercado e uma galera... É complicado. Quem não queria... O amigo lá, mais uma vez, está implicando. O que foi Não, agora? é o vai ficar Lúdica, de eu gostei do agora. Lúdica que o Pedro usou. Mas é Deixa lógico. eu dar uma passadinha no Twitter aqui. Eu abri o Twitter e... Cuidado, hein? Mensagem aqui, Muita gente tá falando, feliz pô, até eles estão agora. falando porque o cara fez 3 gols, né? Exatamente. Não deixa de ser um Também, oportunismo também, também, né, Praça? Também. Ele tá sendo bem oportunista também. Ô, Rafael, Isso é maravilhoso. mas se ele não tivesse feito 3 gols, a gente não estaria discutindo isso. Exatamente. Isso diz também o que é o Luiz Soares. Se ele não fizesse nenhum, a gente já tá aqui. E aí o bonde contratar? Se daqui a 2, 3 jogos ele não fizer Luís, gol, como A gente já vai avaliar isso, é o momento. a gente vai dar razão pra momento. vocês, né? Não, aqui Aí o Prato vai chegar aqui, eu falei. Prato é muito assim, ele analisa pelo último jogo sempre. Eu falo pra ele parar com isso, não pode ser Mas assim. aqui é uma delícia. A gente não perde jogo, é uma delícia. Olha, Aqui tem, é bom. tem pra Nossa. todo mundo aqui, hein? Tem pra todo mundo. Deixa eu começar com o Rosivaldo. Rosivaldo. Paulista, o Corinthians perdeu, o São Paulo empatou, o Palmeiras empatou, só o Santos ganhou no finalzinho apertado. Soares fez 3 gols e pro Prates não foi bom. É o inimigo da alegria mesmo. É esse. Olha, o povo gosta de você. Né? Tem que respeitar o O esporte. CW Oliveira diz o seguinte: ó, o Grêmio jogou uma Recopa Estadual, jogando contra ninguém, vocês aí babando no Soares. Aí vem a Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana, e vocês dizem ser só um jogo e não ser importante. É você que fala isso. Verdade. Né? Não é Falta importante, critério não fala, pra mas gente que aqui. É um jogo, não é Falta achismo, é um critério. fato. Eu leio as críticas também, não tem problema nenhum. Vamos lá. O Luiz Fernando diz o seguinte: eu gostaria de articular também. Eu gostaria de articular. O nosso fã de esporte aqui educado. O meu palpite é que o Soares vai fazer 20 gols na temporada. 20 gols, tá? Edésio, não podemos desmerecer o adversário. Tá dizendo aqui que alguém vai queimar a língua. O Edésio de Corumbá. Isso aí sempre. Né? O Sestac diz aqui, ó, a verdade é que depois de uma atuação dessas, do Soares, o Grenal vai ser muito empolgante. E o Inter está, sim, prestando atenção nisso, né? Sim. Tem um aqui que fala que eu sou Mano um falou mala. sobre isso, viu, William? Em outra... Quem fala que você é um O Fantasma Rubro-Negro. Fantasma Rubro-Negro tá bravo comigo. Diz que eu sou um mala Que só pra isso? ser educado. Ainda bem que ele foi educado, porque eu imagino que ele isso, pensou, né? mala? Que time no mundo que o Soares jogou que chega perto... Contra, né? Soares jogou que chega perto do São Luís. Ah, mas a gente falou, a gente ponderou esse Fantasma. O Fantasma tá bravo, mas aí também é culpa nossa, porque ele tá acostumado a ouvir muito de Flamengo, que já são hoje 42 minutos de Grêmio. Fantasma, tem gente daqui a pouco a reclamando. gente chega. A gente vendo chega brecha, lá, Fantasma? Não chega concorda lá, com esse negócio de mala, não. O Fantasma tá vendo a assombração de Tá não vendo? Jogador bom se paga, cara. Ou o é Banrisul ali aparecendo há quantos tempos atrás. Mas é verdade, ó. O Prazo é cabeça de capitalista. Mas é que ele Cara, fez o Prazo é gestor. E eu sou de lá, né? Eu sou de lá. Você não é essa aldeia. Eu joguei no Grêmio, fui torcedor do Grêmio e fui correntista do Banrisul também. E o CW Oliveira, que é uma figuraça, manda aqui também, ó. É pra você. Depois de tudo que vocês falaram, o Soares não toma a vaga do Endrick no Palmeiras.
Não, mas não toma... Mas calma. Mas por que pra mim? Não entendi. Por que foi pra Você que mim? tem a questão Endrick tem muito a ver com você. Não, nada disso. O que eu pondero aqui em relação ao Endrick, Não aí tá mudando pronto, um pouco do jogador, de um jogador já consagrado, um lendário como o Soares, a um jovem com muito potencial como o Endrick, é que o Endrick no profissional ainda é uma novidade. Por ser uma novidade, é natural que ele faça alguns posso jogos embora? bons, alguns jogos nem tão bons assim, como Virou na estreia do Paulista. Mudou o ano e você Normal. continua com esse mesmo discurso. Mesmo discurso, não. Você está acompanhando o futebol lá, ô Edu? Eu acho que você nas férias não acompanhou o jogo. E eu quero, então, jogou nas férias. te O Endrick dar uma já tá oportunidade vendido, hein, agora. queridão? Já tá vendido. O Endrick foi vendido para o Real Madrid, não sei se você está sabendo. 1 ano e meio, ele vai ficar no Palmeiras, vai Não, mas é embora. que você E fala você que tá ele não é fazendo uma campanha pro novidade. Florentino Não, devolver o Pix não, lá e desfazer o negócio. O que eu falo, gente, é o seguinte: ele vai entrar em um time campeão brasileiro. Esse time campeão brasileiro ganhou um campeonato porque o trabalho é muito bem feito, os jogadores entendem o que o treinador quer, o clube é organizado e ele pode acrescentar o time. Agora, ele ainda pode acrescentar. A gente não sabe o quanto ele vai acrescentar. Mas já acrescentou. Imagina o Prates em 1958 pedindo calma com aquele menino que estava subindo. Ô, Pelé! Calma, esse Pelé não! Esses caras menino aí não. é novo. Inclusive, Imagina vale a na comparação, Copa da Suécia, terceiro jogo, os caras, os cobras lá do time, pedindo pro Pelé entrar, que ele não tinha jogado Mané, ainda. Pelé e Mané. Aí ele aqui na minha mesa. Esses caras estão errados, esses caras não sabem nada. Vai atrapalhar o clima aí. Neymar pedindo passagem no Santos, ele se incomodou, né? Nossa, ele não queria. Fala, Calma, gente. Vocês de vez em quando se empolgam um pouquinho. Eu tô aqui para, às vezes, murchar um pouquinho a bola que vocês levantam muito. Isso aí não dá, é inacreditável. Muito bem, muito bem. Marcel quer falar comigo aqui. Fala aqui, Marcel. perigo. É Fala. inacreditável. Isso Estou pode ser uma lembrando. grande É? ameaça Então nesse tá bom. momento. Agora é o seguinte, Pedro Ivo, atenção. Agora, torcedor do Vasco. Calma,